que aparece apontar em tela. Boa tarde a todos, meu nome é Pedro Barleta. Hoje eu vou apresentar esse artigo, que é o Inhaled Application to Prevent Ventilator Associated Pneumonia. Foi um artigo publicado no New England este ano. Teve como primeiro autor o professor Dr. Stephen Eijkman. Ele é um professor de medicina intensiva da Universidade de Turku. Foi um estudo que foi financiado pelo Ministério da Saúde e foi capitaneado pelo Centro Hospitalar Regional da Universidade de Turku. Então, nós sabemos que a infecção relacionada à assistência à saúde traz uma morbidade, um impacto clínico bastante importante para os pacientes que estão hospitalizados. Esse relatório aqui da OMS, de 2011, ele estima que a prevalência de pelo menos uma infecção relacionada à assistência, no período de 1995 a 2010, ele varia de 3,5% a 18%, a depender do país em questão. Se é um país em desenvolvimento, desenvolvido ou subdesenvolvido. Para ilustrar aqui essa diferença, eu trago aqui os dados do Brasil. Nesse período foi uma prevalência de 14%, em comparação com a França, considerado um país desenvolvido, que foi de 4,4%. E quando a gente abre para saber qual infecção relacionada à assistência ela é mais incidente, a gente tem que a PAV realmente é a que mais traz impacto no sentido de incidência. E, mais uma vez, quando a gente avalia diferentes países, a depender do nível de desenvolvimento, essa incidência varia de 5% a 40% dos pacientes em IoT, e a densidade de incidência varia de 2 a 30 casos por 1.000 dias de ventilação. Esse estudo aqui foi uma meta-análise que buscou avaliar a mortalidade atribuída à PAV a partir de diversos estudos que tinham propostas de medidas para prevenir a PAV. Então, a despeito de várias propostas aqui, descontaminação oral, posicionamento na cama, uso de sistema de umidificação, a gente mantém uma mortalidade associada importante. Esse estudo chegou aqui a um resultado de 13%, mas a depender da população estudada, da amostra estudada, a gente tem mortalidade, por exemplo, de 69% para o paciente cirúrgico. Esse segundo estudo aqui foi um estudo observacional, prospectivo. Ele tentou avaliar a incidência de PAV em pacientes em ventilação mecânica com ARDS. E o que ele traz de resultado é que o risco diário de PAV ele vai aumentando, atingindo um pico entre o 7º e o 9º dia. Então, talvez a gente tenha uma janela de oportunidade para atuar com medidas preventivas para justamente tentar evitar essa infecção tão importante que a gente tem nos pacientes hospitalizados. Aqui, falando um pouco sobre a diferença entre a administração intravenosa e via nebulização dos antibióticos, esse esquema ele traz essa comparação da farmacocinética. Então, quando a gente observa o antibiótico administrado de maneira intravenosa, a concentração sérica ela consegue realmente atingir níveis para o tratamento, porém tem o risco de atingir níveis tóxicos. E quando a gente observa a biodisponibilidade pulmonar desse fármaco, do antimicrobiano, a depender do hospedeiro, a concentração pode ficar abaixo daquele nível de prevenção de emergência de resistência a antimicrobianos, ou às vezes fica abaixo da MIC. E o que é proposto para o antibiótico via nebulização é que ele consegue atingir no tecido alvo, que seria o pulmão, níveis bem mais elevados do que a MIC e ficando acima do nível de prevenção ao surgimento de resistência a antibióticos, com uma biodisponibilidade sistêmica menor, bem longe do nível de toxicidade. Então, vários estudos começaram a surgir propondo realmente o uso da nebulização de antibióticos no tratamento da PAV. Então, aqui eu trago o Inhale, ele buscou avaliar a comparação da micacina, 400mg em nebulização, 2 vezes ao dia por 10 dias, com placebo, associado ao cuidado padrão, ou seja, antibióticos sistêmicos, no tratamento de pacientes com PAV já estabelecida. Então, todos os pacientes eles já tinham o diagnóstico de PAV na randomização. E ele avaliou a sobrevida em 1 mês. Como resultado, eles não observaram um aumento na sobrevivência no período estudado e, aparentemente, se a gente fosse avaliar a questão da duração de ventilação mecânica e também da duração de permanência na UTI, não haveria essa diferença estatística. Porém, outros estudos
buscaram avaliar não a utilização da nebulização no tratamento, e sim na prevenção, naquela janela de oportunidade teórica de 7 dias. Então, essa meta-análise, ela meta-analisou aqui 6 trials que eles tinham como limitação o N bastante pequeno, e aí eram trials que buscavam realmente utilizar diferentes antibióticos em diferentes posologias, mas com o objetivo de prevenir a PAV. E o resultado foi um odds ratio favorável ao uso da nebulização para prevenção, porém sem diferença na mortalidade. Então, diante do que eu trouxe aqui como background, o Amikin Hall Trial ele buscou avaliar se um curso curto de amicacina por 3 dias, inalados diariamente, em pacientes com pelo menos 3 dias de ventilação, se essa terapêutica, se essa intervenção conseguiria diminuir a incidência de PAV no período avaliado. Então, foi um estudo multicêntrico, duplo cego, randomizado, controlado e de superioridade. Ele aconteceu na França, em 19 unidades de terapia intensiva, e os pacientes foram alocados no período de julho de 2017 a março de 2021. Como critérios de inclusão, nós temos a idade acima de 18 anos, os pacientes tinham que estar por mais de 3 dias em ventilação mecânica, e para as mulheres em período fértil, o teste de gravidez teria que ser negativo. Como critérios de exclusão, seriam os pacientes com mais de 4 dias consecutivos em ventilação mecânica, a suspeita ou confirmação de PAV, ou seja, os pacientes na randomização não tinham PAV. Então, realmente era um estudo para prevenção. O acometimento renal grave ou doença renal crônica, pacientes ventilados através de traqueostomia, pacientes com uma extubação nas próximas 24 horas, uma programação de extubação, e se o paciente estivesse recebendo de maneira sistêmica o aminoglicosídeo. Vale ressaltar que pacientes recebendo outros antibióticos que não o aminoglicosídeo poderiam ser incluídos no estudo. Então, foi uma estratificação, foi uma randomização em uma proporção 1:1, com estratificação para o centro de estudo e para a utilização de antibióticos, e a alocação foi realizada por um servidor online centralizado. Então, a proposta era que os pacientes recebessem a inalação uma vez por dia, por 3 dias. O grupo da amicacina recebia essa dose de 20 mg por quilo de peso corporal, com a diluição de 125 mg por ml, e quem caía no grupo placebo recebia o volume equivalente em salina. A primeira nebulização era ofertada para todos os pacientes, e as subsequentes nebulizações poderiam ser interrompidas caso o paciente viesse a ser extubado, se ele evoluísse com lesão renal aguda, ou se ele começasse, por algum motivo, a aminoglicosídeo sistêmico. Então, foi um estudo cegado. Então, aqui eu trago aqui a figura do nebulizador, que era opaco, e aqui o sistema de reposição do fármaco no inalador. E os pacientes eles não eram permitidos terem o nível sérico da amicacina dosado no estudo. E aqui são 2 formas de administração do fármaco. A gente tinha o que eles chamam de circuito seco. Então, o nebulizador ele ficava aqui mais ou menos a 30 centímetros do Y, aqui no ramo inspiratório, e tinha o circuito com umidificação, onde aqui o nebulizador ficava justaposto ao Y. E aí, quem definia qual circuito do ventilador seria utilizado era a equipe assistente. Então, como desfecho primário, era a ocorrência do primeiro episódio de PAV, do período de 28 dias, e quem julgava se essa PAV era confirmada ou não era o comitê que era cegado, seguindo algumas diretrizes. Então, se o paciente, a partir de dados de rotina, apresentasse um desses critérios aqui, então uma leucocitose, leucopenia, febre, purulência, nova imagem no raio-x, algum problema assim na parte ventilatória, um choque, eles partiriam para o screening, né? Eles entrariam como PAV suspeita. Então, era solicitado exames adicionais para complementar as informações iniciais, então, leucometria, a mensuração da temperatura, análise quantitativa da secreção, e se eles entrassem nesses critérios aqui, então, eles precisariam ter uma imagem nova no raio-x associada a 2 dessas 3 variáveis, então, leucocitose ou leucopenia, ou febre, ou purulência. Então, fechando esses critérios, eles eram classificados como PAV possível, e aí obtidos exames para a análise microbiológica, e aí depois, com posse de todos esses dados, o comitê julgava posteriormente se esse paciente tinha uma PAV confirmada ou não. Então, como desfechos secundários, nós temos a densidade de incidência da PAV, a incidência de PAV devido a micróbios, no caso, a bactérias gram-negativas suscetíveis à amicacina, eventos associados à ventilação mecânica, que seriam
alguma saturação, necessidade de mexer na PIP, ou complicações associadas a infecções e ventilação, ou a PAV possível, o uso de antibióticos sistêmicos, duração da ventilação mecânica, tempo de permanência na UTI e hospitalar, mortalidade nos dias 28 e o 90º dia, e os desfechos de segurança da nebulização. Então, para análise estatística, para o cálculo da amostra, eles levaram em consideração os riscos competitivos de tanto extubação quanto de mortalidade. Eles assumiram uma incidência da PAV no grupo placebo de 12%, com uma redução da incidência em 50% para o grupo amicacina, esperando uma incidência de 6% nos 28 dias do estudo, com um poder de 80% e um alfa bicaudal de 0,05, obtendo essa amostra de 850 participantes. A análise ela foi feita com o princípio de intention to treat. Eles levaram um nível de significância estatística de 5%, com um intervalo de confiança bilateral de 95%. Para as análises de sobrevida, eles utilizaram para demonstrar as curvas de incidência cumulativa e usaram o modelo de Fine-Gray. E como medida de efeito para o desfecho primário, eles utilizaram a diferença de tempo de sobrevivência médio restrita entre os grupos. Então, como resultados, no período do estudo foram admitidos nessas UTIs 50.600 pacientes, desses 6.400 tiveram pelo menos 48 dias de ventilação e foram elencados para avaliação de elegibilidade, sendo excluídos 5.569, a maioria deles porque não ficaram pelo menos 72 horas em ventilação. Então, 850 foram para a randomização, 420 foram para o grupo amicacina, 430 para o grupo placebo. Posteriormente, 3 pacientes do grupo amicacina retiraram o consentimento, e aí vale frisar que mais de 80% de ambos os grupos receberam as 3 nebulizações previstas no estudo, e no final, 417 pacientes do grupo amicacina foram para a análise final e 430 no grupo placebo. Então, as características de baseline, a gente não encontra muita diferença na idade, a maioria eram do sexo masculino, os scores aqui de gravidade eram parecidos em ambos os grupos. O motivo de admissão principal no estudo em ambos os grupos foi a infecção, a insuficiência respiratória, e vale frisar aqui o uso de antibióticos sistêmicos. Pouco mais de 3/4 dos pacientes de ambos os grupos estavam recebendo antibióticos no momento da randomização. Eu trago aqui só um dado relacionado à utilização do sistema. Então, a gente observa que, numericamente, mais pacientes utilizaram o sistema umidificado no grupo amicacina do que no grupo placebo. Não dá para saber se haveria uma diferença estatística em ambos os grupos. E quanto ao modo ventilatório, ambos apresentaram dados parecidos. Aqui, quanto ao uso de sedação e bloqueadores. A gente sabe que a utilização de sedativos, de bloqueadores neuromusculares são fatores de risco para a PAV, e ambos os grupos não teve tanta diferença assim na utilização desses fármacos. Então, falando agora sobre o desfecho primário, então, houve sim uma diminuição da incidência de PAV no grupo amicacina em relação ao grupo placebo, representado pela diferença do tempo de sobrevida médio restrito de ambos os grupos de maneira significativa. Então, a gente consegue observar que a curva realmente abre, mas quando a gente olha os pacientes com ventilação mecânica por mais de 7 dias, essa diferença no tempo para o surgimento da PAV, ela não é significativamente importante. Quanto aos desfechos secundários, a gente consegue observar uma diminuição também na incidência da PAV devido a gram-negativos suscetíveis à amicacina, diminui também a incidência no que se refere aos eventos relacionados à ventilação. E quanto ao uso de antibióticos, não houve uma diferença estatisticamente significante, porém houve uma tendência a uma menor utilização de antibióticos sistêmicos no grupo amicacina em comparação ao placebo. Não houve diferença nenhuma no que se refere ao tempo de ventilação mecânica, também não houve diferença quanto à permanência em UTI e mortalidade hospitalar e UTI. E quanto aos desfechos de segurança, curiosamente, o grupo placebo teve até mais eventos de lesão renal aguda em comparação ao grupo da amicacina, e não houve diferença estatisticamente significante no que se refere à quantidade de amostras isoladas com bactérias resistentes ao uso da amicacina, resistentes à amicacina. Eu trago esse gráfico aqui. Esse gráfico ele mostra a evolução ao longo dos dias do estudo
do CEPIS, que é o score clínico de infecção pulmonar, que leva em consideração alguns parâmetros, como purulência traqueal, novo raio-x com uma imagem diferente, febre, leucocitose. Então, ao longo do estudo, houve sim, de maneira importante, a diminuição do CEPIS em ambos os grupos, mas não houve diferença no CEPIS em comparação na comparação dos dois grupos. Então, parece que esses achados clínicos se mantiveram a despeito da intervenção. Outro dado que eu trago é que, quando a gente observa essa análise de subgrupo, avaliando somente com a estratificação para o tipo de circuito utilizado, aquela diferença que a gente encontrou entre o tempo livre de PAV dos grupos, ela só se manteve para aqueles pacientes que estavam utilizando o sistema umidificado. Quando a gente avalia os pacientes que estavam com o circuito seco, não houve diferença estatisticamente significante. Outro dado que eu trago também aqui é um dado relacionado ao estudo pré-clínico in vitro, para saber o quanto de antibiótico era entregado por cada tipo de circuito. Então, quando a gente olha a comparação do circuito seco para o circuito com umidificação ativa, aparentemente o circuito seco ele entregaria mais antibiótico para o pulmão em comparação ao sistema umidificado. Então, agora uns pontos de discussão. O primeiro deles é que a gente observou uma incidência de PAV maior do que o esperado. Então, eles estavam esperando uma incidência de 12%, no estudo, no grupo placebo, a gente encontrou uma incidência de 22%. Então, eles questionam até a questão se a nebulização com salina aumentaria a incidência de PAV de alguma maneira. E eu trago também essa interrogação sobre a questão do uso da umidificação. Então, a despeito de, aparentemente, o sistema de umidificação entregar menos antibiótico, quando a gente olha a diferença entre os grupos, a gente observa que essa diferença de incidência se deu por conta da utilização naquela estratificação de grupo dos pacientes que estavam utilizando umidificação. Então, será que, de alguma maneira, o sistema de umidificação aumentaria a incidência de PAV no grupo placebo? E essa diferença que a gente encontrou nos dois grupos foi por conta dessa intervenção. A gente não observou demonstração de benefício para aqueles pacientes com ventilação por mais de 7 dias. A gente não encontrou uma redução no tempo de ventilação mecânica, que seria desfecho centrado no paciente mais próximo da intervenção que a gente está avaliando aqui nesse estudo, e também a gente não encontrou essa diferença no CEPIS, que seria aquele score clínico. E o trial também ele não foi avaliado para tentar projetar, realmente, avaliar o impacto dos antibióticos sistêmicos a partir da utilização. Então, de uma maneira geral, a gente diminuiria, pelo menos o que foi... teve esse sinal que a gente diminuiria o uso de antibióticos sistêmicos com a utilização dessa prática, mas se a gente adotasse essa prática no nosso cotidiano, de uma maneira geral, o uso de antibióticos eles aumentariam. Então, qual seria esse impacto populacional se referindo à resistência antimicrobiana? Então, na conclusão, a gente traz que o uso de amikacina nebulizada por 3 dias reduziu realmente a incidência de PAV no 28º em comparação com o placebo. De certa forma, é uma intervenção segura, uma vez que menos de 2% dos pacientes apresentaram efeitos adversos graves. No entanto, os efeitos centrados no paciente e o impacto ao longo prazo, no que se refere à utilização dessa prática, deve ser avaliado em novos estudos futuramente, para a gente ver se realmente vale a pena adotar essa medida como prevenção. Obrigado. E aí, o que vocês acharam desse estudo? Acho que é um estudo importante aí. A metodologia dele e o protocolo parece deixar ele bem fiel à possibilidade de cegamento, que usava nos dois, era um dispositivo opaco, né? Eu achei curioso esse negócio de dar até mais PAV do que eles previam. Será que eles têm PAV muito pequeno? Eu não tenho noção quanto é a nossa porcentagem de PAV, por exemplo. Eu acho que varia em torno de 20 e pouco. Isso, a nossa incidência de PAV, aí depende da UTI. 10 a 15 infecções por mil
por 1.000 pacientes ventilados no dia, isso não tem o trauma, por aí. Lá em cima fica entre 5 e 10, aí depende do perfil. Né? Isso depende também se você tem muito paciente que vem estubado logo, ele até esses dias entra no iluminador, não é muito, né? E aí acaba que você contamina um pouco o resultado. Fico com duas dúvidas, Pedro, não sei se você chegou a ver. Só vamos voltar assim, qual que era a pergunta do estudo? Só vamos voltar para isso. Tipo, eu acho que no começo, depois de 3 dias entubado, conseguiria prevenir a PAV de 7 a 9. Em 28 dias. 28 dias, mas principalmente naquele período que identificou. Isso foi... O que vocês acham dessa pergunta? Antidieta no paciente, né? Mas para um passo de pensar, talvez reduzir PAV e reduzir a mortalidade, acho que faz sentido. Aí eu acho que esse estudo, com toda a discussão, vai passar por isso. Né? O que vocês acham? De fazer um estudo para mostrar a redução de PAV? Reduzir a morte, né? Você pega um desfecho mais comum do que morrer, por exemplo, e você consegue trabalhar com uma amostra de PAV assim. Mas senão o desfecho não está consciente. E até eu acho que assim, não sei quanto teve sobre diagnóstico também. Mas por que você está falando que o resultado do paciente é bom? Ele tem infecção? É bom ele evitar uma infecção? Muito grande mortalidade, muito grande morbidade, necessariamente, sabe? Muito grande tempo de trabalho, também não é super mortalidade. Mas acho que esse tipo, morbidade e mortalidade acabam sendo. Mas o pessoal não comemora quando a gente reduziu o PAV, não tem? Vamos lá. Talvez como Não. seja substituto. Mas agora, se não seja substituto, sim, que eu. Enfim. Eu não acho, acho que... Se você tivesse na UTI, você queria ter uma PAV? Depende também. Qual que é o problema de ter PAV como desfecho? Qual que é o problema de a gente dizer que a taxa de PAV é X, Y, Z? Depende. Mas ali o diferencial. Perfeito. Então, o PAV é um diagnóstico, é só vocês verem. Se perguntar para 3 intensivos, cada um vai dizer uma coisa diferente. Né? Infectologista é a mesma coisa. Então, é um desfecho, por natureza, ele é muito ruim, porque é difícil de você dizer se ele teve PAV ou não. Certo? E aí eles fizeram o que dá para fazer, que é você usar adjudicadores independentes para dizer se era PAV ou não. E aí, Pedro, para dizer que era PAV, pergunta, tinha que ter confirmação microbiológica ou não? Eles falaram que sim. Eles apresentam o PAV possível, que não precisaria, que eles preenchem o formulário e aí entraria naquele desfecho secundário de eventos associados à ventilação. Mas... Tá. Aí isso era encaminhado para o adjudicador dizer se era PAV ou não. Isso. Mas aí, para dizer, essas PAVs aqui, todas eram com confirmação microbiológica? Isso. As confirmadas, né? Eles entraram no desfecho primário. Não, tudo bem, mas tinha que ser confirmação microbiológica? Tinha. Tinha que ter bactéria isolada? Tinha. Tá bom. E o que vocês acham de você dar um antibiótico e isolar menos bactéria? É o que esperado do antibiótico. Ele pode estar esterilizando a via aérea e você está reduzindo, na verdade, os falsos positivos que estariam no grupo placebo, porque aquela questão o paciente tem uma traqueite, tem uma traqueobronquite, aí, sei lá, o paciente tem uma atelectasia, que não é relacionada ao isolamento de uma bactéria no trato superior. E aí você chega e esteriliza, então você está tratando a traqueobronquite e interpretando a atelectasia como se fosse uma nova imagem. Então ele entraria como se fosse uma PAV, mas na verdade ele não é. Tá. Perfeito. Eu acho que a grande questão se você faz um trial com antibiótico e no seu desfecho primário é confirmação microbiológica, o que vocês acham disso? Naturalmente você está enviesando o seu desfecho. Por mais que você utilize um adjudicador independente, você entendeu? Tá? Em teoria, reduzir PAV é bom, senão a gente não ia ficar o tempo inteiro discutindo sobre isso. Né? Tá? Isso é bem em teoria mesmo, porque a gente tem os extremos aí. Né? Chegar a dizer PAV zero, essas coisas que não existem. Todo estudo que faz para reduzir PAV sempre tem PAV lá. Aí tem gente que fala que não tem PAV. Isso não é compatível, né? A realidade com o que a gente vê das adjudicações por aí para reportar. Né? Entendeu? Então, isso é uma confusão danada mesmo. Tem pessoas mais específicas, mais sensíveis no diagnóstico e fica por isso mesmo.
Histérica, conclusão, outra desfecho ou uma outra classificação? O que você espera se você acha que PAV está associado ao pior desfecho? Bem, morte no desfecho, mas o que ele mostrou, aquele trabalho que ele mostrou, a gente não sabe nem se PAV ela realmente está associada a uma mortalidade. Naquele trabalho, o intervalo de confiança cruza o zero lá do que trabalha sobre o Lancet. Até isso é questionável. Se PAV é uma infecção que ela por si só carrega uma risco de morte. Né? A gente vai desenhar um gráficozinho aqui para a gente tentar entender isso. Bom, então aí, se você assumir que PAV causa mais morte por quê? Porque fica ruim, faz mais função, fica mais tempo no ventilador. O que vocês acham que poderia ser um outro desfecho para olhar, ficar atento nisso tudo? Você mostrou alguns ali. Eu diria mais a questão do tempo de ventilação, porque é um desfecho mais centrado no paciente e traz impacto para ele. Então, se realmente está melhorando para ter impacto, eu esperaria ver um sinal também nesse sentido. E aqui no estudo é igual, até o mesmo intercompatible. Né? E mais do que tempo de ventilação, talvez seria melhor ver dias de ventilação. Né? E daí você incorpora a morte no desfecho. E me impressionou que não foi um desfecho deles, de ventilação mecânica aqui. Seria um desfecho intermediário, não é morte necessariamente, né? Não é qualidade de vida. Mas tinha dias livres. Ele tem o dado. Ele tinha ali a duração da ventilação, duração da internação na UTI e morte. Mas ele não apresentou os dias livres. Certo? Então, esse estudo, assim, a pergunta é interessante, né? Mas você previne PAV, se for alguma coisa, é um mediador de desfechos clínicos lá para frente. É um desfecho intermediário, como se quiser chamar, entendeu? Né? Muito bem. Bruno, mas você acha que fazer direto pensando em dias livres como desfecho primário é possível? Claro. Precisaria desse step, assim, de mostrar que reduz para depois mostrar se tem benefício clínico. Não, porque assim, enfim, pode ser que você faça isso, né? Mas aí agora você mostrou que reduziu e não teve impacto nenhum no seu estudo. Você acha que alguém vai fazer um estudo, vai financiar agora um estudo com 2 mil pacientes? E provavelmente precisaria de um N muito maior para a gente querer ver isso. Enfim, aí outra discussão. Mas sim, a pergunta do estudo era assim, se reduzir a PAV microbiológica. Entendeu? Eu acho que isso é importante ter bem claro, porque o desfecho era a PAV microbiológica. Se eu não estiver enganado aqui, se eu não me engano. Bom. A infecção tinha colocado a mesma ponderação. Saiu no mês passado, ela trouxe muitas críticas, principalmente por conta disso. A gente está pesquisando no bicho, só que a gente está dando antibiótico para não ter bicho, né? Exato. Além de não ter discussão de mortalidade, preço de ventilação, como a gente Tem uma coisa que você falou, professor, que a gente não sabe o real impacto da PAV, e nesse estudo também a gente não soube, né? Porque os pacientes que tiveram PAV tiveram muito tempo de ventilação, tiveram menos PAV. A gente teria que ver se quem teve PAV morreu mais ou não, provavelmente sim. Mas por que quem tem PAV morre mais? É porque ele teve PAV ou porque ele é um paciente mais grave com mais tempo de ventilação mecânica e foi exposto ao risco de PAV? Entendeu? Isso ninguém conseguiu ainda sair muito claro disso, né? Gente, o que eu estou falando para vocês é para ficar com a cabeça bem aberta mesmo, tá? Não estou dizendo que a gente não tem que fazer estratégia para prevenir PAV, tá? Então, assim, a gente está aqui fazendo um raciocínio bem crítico aí em relação a isso, né? Tá? Ele apresenta esse dado também, a comparação de quem teve PAV para quem não teve. Realmente tem essa diferença assim, de mortalidade. Isso né? A gente imagina. Em relação ao cálculo da amostra, porque ele calculou a amostra que ele precisava com base tipo, uma incidência de PAV e tal. E aí no fundo foi muito maior. E eu não consigo entender de que jeito que isso pode impactar nos resultados, né? Tipo, superestimando e subestimando. O que você acha? Sempre. Não, o que você acha? Eu pensei só, obviamente,
Nossa, cheguei agora. Por que você acha que ele errou? Por que teve mais do que ele imaginava? Eu acho que estou olhando mais. Buscando mais, assim. Pode ser porque eles... Uma forma de diagnóstico. Pode ser, e aí você... Mas assim, quando você fez uma adjudicação independente entre os grupos, né, aí você está ok em relação a isso, né? E mais? Um outro motivo para pensar que pode ter dado mais do que esperado. Quem que está em risco de ter PAV no dia a dia? Se vocês forem fazer uma análise aí de... Tá? Quem está mais tempo. Sim, mas, por exemplo, aquele paciente que ficou ventilado menos de 48 horas, ele não pode ter PAV. Porque ele ficou menos de 48 horas supostamente no sangue, tá? Então, por definição, ele não tem PAV. Aqui ele botou 72 horas, então pode ser que tinha paciente ali que, no cálculo que ele usou para ver o risco de PAV, era aquele paciente que fica só 3, 4 dias em ventilação mecânica, que entra nos cálculos de risco de PAV, mas que ele excluiu, porque tinha que ter 72 horas de ventilação e não podia ser estubado no dia seguinte, não podia ter previsão de ser estubado no dia seguinte. Certo? Isso. Então, esse paciente com 3, 4 dias de ventilação, ele não entrou no estudo. Então, acabou que você talvez selecionou uma população de maior risco de PAV do que é o dado que ele tinha prévio para fazer o cálculo de amostra. Então, talvez, né? Por isso isso é maior. Pode ser também que aumentou a vigilância, como era um estudo sobre a prevenção do PAV, pessoas ficaram mais atentas, tinha critério, trigger para avaliar, pode ser que foi por isso também. E aí, pensando na aplicação para o estudo, você acha que é bom ou ruim ter mais evento? Eu acho que se tem muito pouco evento, eu acho que você precisa de uma amostra maior. Exato. Então, para o evento é bom. Para o estudo é bom. É ruim para o paciente, porque teve evento, né? Mas para o estudo ter mais evento é bom até um certo ponto. Quando você passa de 50%, aí você passa a ser ruim, entendeu? Aí seria a mesma coisa do que você começar do zero de novo, entendeu? Então, mas para o estudo é bom ter mais evento, porque você consegue detectar mais fácil diferenças entre os grupos. Então, acho que a implicação para o estudo, ok. E mais importante, a estimativa de efeito dele, a redução pelo menos absoluta, foi semelhante ao que ele hipotetizou. Ele reduziu de 12 para 6 e aqui caiu de 22 para acho que para 16. Para 16, né? Caiu 6% de redução absoluta. Não é mais preciso, na verdade. Mais amostra. Não é mais preciso, ele teve mais poder para conseguir ter essa resposta. E teve mais poder para responder a pergunta que isso propôs responder. Tá? Ou seja, aumentou a chance, reduziu a chance de ele ter um resultado falso negativo no estudo. Mesmo assim, 850 pacientes que ficam pelo menos 3 dias intubados, é pouco para 4 anos. Putz, mas aí, enfim, ele pegou lá de 50 e pouco, 50 mil, né? Foi 50 mil, depois desses 50 mil, 6 mil e quebrado. Era 6 mil e 5 mil saíram pelo tempo. Pelo tempo, a maioria. Os 1.000... Talvez seja uma questão de nossa realidade. Então, as pessoas compram mais. Mas aí, isso é, assim, de... Ele pegou menos que o carro. E aí, de novo, assim, quando... Assim, lembrar, assim, você pode ter o viés de amostragem, que é uma coisa que aí tem a ver com a generalização dos achados, né? E não tem a ver com a inclusão no estudo. Mas o viés de seleção é quando o paciente que se inclui no estudo, ele pode ser diferente por algum motivo e você evita isso tendo o sigilo de alocação, que é que tinha na forma como o paciente foi organizado. Em torno do estudo, não harmonizou, está tudo certo. Ele fala que não podia ter PAV antes. Isso. Mas tinha alguma coisa que o paciente não podia ter sido intubado por pneumonia? Não. E eu acho que eles entraram mais na questão dos critérios. Se não fechavam critérios lá na hora, pronto, poderiam ser os critérios para PAV que eles adotaram. Porque se a gente olhar lá, a maioria dos pacientes que foram admitidos tinha infecção. Mas imagina, o cara faz insuficiência respiratória. Isso. Mas tem que incluir. Está tendo prevenir PAV. Bom, aí você vai ter aí um não é infiltrado pneumonia. novo, tá? Dá para ver temporalmente. Sim, não tem por que excluir. Você vai... Uma causa frequente de PAV é o paciente que tem pneumonia.
Bem, o que mais aí que vocês chamam a atenção? Se, por exemplo, se a gente resolvesse adotar isso na nossa prática, a gente necessariamente optaria pelo sistema unificado, que foi o que, pelo menos, foi o que manteve a diferença dos dias livres de pago, ou usaria o seco. Então, aí eu queria entrar nesse aspecto mesmo. Vocês viram o nebulizador lá? A gente tem esse disponível? Tem um pouquinho. Mas a gente não tem esse nebulizador que eles apresentaram aí. Você chegou a dar uma olhada nisso, Pedro? Os tipos de nebulizador para... Não. Alguém já consumou um pouco isso? Como que a gente faz indicação nebulizada de ventilação mecânica? O que a gente faz geralmente é com o que a gente consegue a bombinha, entre aspas, e eles usaram o mesh, né, que foi um vibrador que é fazer a nebulização. Isso, então, esse a gente atualmente não tem. A gente tem o nebulizador habitual que você usa para fazer a nebulização habitual. Para antibiótico, você precisa desse nebulizador em teoria. Você não pode usar qualquer nebulizador para fazer o antibiótico. Tá? Então, isso é uma questão. Mas o que me chamou a atenção no resultado do tipo de modificação que o paciente estava recebendo é a incidência no grupo placebo. Quanto que era a incidência no grupo que usava HME? Que é a recomendação habitual hoje. A gente usa HME para ver os pacientes. Né? Quer usar lá? Quando era seco, ele usava HME mesmo. No sistema, se eu mostrar aqui a foto, ele coloca o filtro tipo, no ramo expiratório, mas pelo menos aqui ele não coloca o filtro. Ele bota tipo dois filtros aqui no ramo expiratório. Isso é para proteger o aparelho. Isso, para proteger o aparelho. Mas e ele tira o HME daqui. Tá? Mas o que eu queria era... Cadê aquele que você mostrou? No final, do tipo de circuito. A incidência de PAV pelo tipo de circuito. Isso. Aqui, né? Olha que interessante. Deixa eu ver se a gente está projetando ainda ou não. Não. Quando era HME, que é o circuito seco que você falou, incidência de PAV de 12% a 14%, certo? Bem mais baixa do que quando era umidificação ativa, certo? Isso é uma coisa que nunca foi provada na literatura, que você usar o HME reduz a incidência de PAV. Tá? Mas hoje em dia a maioria dos bandos de PAV, das recomendações CCH, sugere utilizar um umidificador passivo, que é o HME, certo? Em vez da umidificação ativa. Porque a umidificação ativa, se você bobear, começa a acumular água no circuito, você pode jogar a bactéria para dentro do paciente. Tá? Então, isso é uma recomendação geral que é feita. E aí, nesse grupo aqui, foi onde ele encontrou a diferença. É claro que ele não apresentou aqui um P de interação, mas se apresentasse, provavelmente seria significativo, porque o outro é neutro e o outro tem uma diferença muito grande entre as formas. Né? Tá? Pedrão, e esse último aí, que é deixar o umidificador desligado, seria sem HME e o umidificador desligado. Isso. Então, na teoria, o HME não estaria protegendo contra eventuais... É como se estivesse utilizando o circuito umidificado, mas por algum motivo desligou a umidificação. Durante a realização da Porque nebulização. tem uma diferença bastante. Então, chama a atenção que talvez o HME seja alguma coisa... Não necessariamente a umidificação seja... Eu não sei, porque eu não sei se os pacientes também. que estavam utilizando umidificação ativa eram mais graves, tem que ajustar, entendeu? Pode ser que os que estavam utilizando umidificação ativa, por algum motivo, alguém resolveu usar. Ele era hipercápico, ele era, sei lá, estava muito secretivo, estava tendo que respirar muitas vezes, estava perdendo o HME. São as indicações de a gente usar modificação ativa na prática, né? Então pode ser que eles eram mais graves, por isso que eles tiveram maior incidência, né? Mas é algo, certamente eles vão explorar isso aí numa subanálise, né? Mas isso aqui chama bastante atenção, né? Chama bastante atenção mesmo. Bom,
E que mais? Tem mais alguma coisa que chamou a atenção de vocês? Deixa eu botar aqui. Vocês já viram esse desfecho? Essa forma de analisar? Tive que dar uma procurada para tentar O que é isso aí, Pedro? RMST. Pelo que eu entendi, ele pega o modelo de sobrevida e faz a integral. Então, você vai tirar como se fosse a média de tempo livre para surgir o desfecho, no caso, que seria a PAV. E aí ele compara depois se houve diferença no tempo livre médio para o desenvolvimento da PAV. Então, meio que a gente interpreta que o grupo de amicacina ele ficou 1,5 dias livres a mais do que o grupo placebo por conta de estar usando a nebulização. Vocês entenderam? Por que não é um hazard ratio? Porque aí ele está apresentando uma curva de incidência acumulativa do desfecho. Como o desfecho tem risco competitivo, ele usou o modelo para lidar com riscos competitivos. Então, se o paciente morria, ele saía da análise, né, da população de risco. E se ele era estubado também, então a gente tinha que levar em conta o risco competitivo de morte de ser estubado, porque ele não tinha como interfalar mais. E aí, como que é? Por que não apresentou um hazard ratio só? Seria a apresentação A habitual. justificativa dele foi que ele não teve os pressupostos para a utilização do hazard ratio. Ele chegou a falar Ele isso? falou isso, ele deixa na parte de análise estatística nos métodos. Aí por isso que ele optou por fazer isso. Essa forma é uma forma, depois eu mando para vocês no grupo ali, que é o Restricted Mean Survival Time. Ele, na verdade, ele tira as duas áreas sobre a curva e ele, aí até um certo ponto no tempo, certo? Você vê a área embaixo da curva azul, a área embaixo da curva amarela, até D28, que era o desfecho, certo? E aí ele vê o tempo médio restrito até 28 dias, por isso que é restricted, tá? Em que ele não teve o desfecho, entendeu? É isso que ele faz, ele compara as duas curvas dessa forma. Não é igual a um hazard ratio que você compara a incidência instantânea do evento dia a dia, tá bom? O hazard ratio é um risco relativo, mas que o risco relativo você vê o risco você vê lá no D28, né? O hazard ratio você vê o risco instantâneo, momento a momento, dia a dia, tá? Mas a interpretação é muito parecida, assim, tá? O resultado, né? Então, ele viu que seria que ele viu um aumento no tempo até ter... Tempo livre da PAV, em comparação ao grupo que não... Não é nem tempo livre da PAV, não sei nem como expressar em palavras isso aqui, mas depois eu mando para vocês, isso aqui é uma forma nova de você analisar esse tipo de desfecho, tá? Que tem menos pressupostos mesmo, porque você só tira as áreas e compara. Tá? E como o estudo era randomizado, aí tudo certo. Entendeu? Claro, se for estudo observacional, não vai dar. Aí você não tem um modelo para fazer ajuste e tal, fica mais complicado. Bom. Deixa eu ver se eu acho aqui, enquanto isso, deixa eu abrir rapidinho. E mais, gente? Vocês... Acho que tem uma revisão do JAMA Cardiology hoje. Você acha que não tem argumento para alguém patrocinar ou para o comitê aprovar? Ver agora o desfecho central de do paciente? Pode ser. Nós temos tido um estudo positivo, que o desfecho secundário pediu uma proposta. Então, não sei. Eu acho que vai depender... Né? Eu acho furada. Assim, a não ser que ele consiga mostrar alguma coisa ali de diferença de direito de ventilação mecânica, mas não mudou morte, não mudou o tempo de ventilação, o que você vai esperar que tenha algo diferente? Entendeu?
Assim, não tem nenhum algum sinal que sugira que vai reduzir o tempo de ventilação, entendeu? Então, enfim. Nossa, aqui tá cheio das coisas, não é bem o que eu queria. Mas quem escreveu isso foi esse cara aqui, o Patrick Royston. Eu acho que esse aqui é o paper original que escreveu. Vamos ver se... Ver se ele apresenta aqui. Ó, é só estudar isso aqui. Fica tranquilo. Ver se ele apresenta as curvas. Não. É porque, que eu me lembro, ele não tem o pressuposto do risco proporcional, não é... Você não precisa, entendeu? Dessa premissa, né? Bom, tá aí, tá fácil. Não achei aqui o... É que eu acho que é um do JAMA, que... Eu tenho uma revisão do JAMA de um tempo atrás. Nossa, eles estão usando o mesmo negócio para tudo, né? Agora não sei se é do JAMA, se é do Circulation, era uma coisa de card. 2020, de Hart Faber, tem o do JAMA, que é 2022, do CGL e assim. Vamos deixar abrindo aí. Também, mas não, isso aqui é outra coisa. Parece que o cara aprendeu a técnica e aplicou em um monte de coisa diferente, né? Será que esse é o Circulation? Que fala para os cardiovasculares? É esse? É Circulation? MC. Deixa eu botar aqui. O Google FC. Google é esperto. Mas enfim, aí essa vira a medida de efeito que é apresentada, certo? Para a gente tentar interpretar. Então, aqui ele dá uma ideia, ó, tá vendo? Então, é o tempo que aquele paciente, aquele grupo, né? Aqui foi 3,07 anos, entendeu? Aí ele compara as duas curvas dessa forma, né? Só que ele construiu aquela curva de incidência acumulativa levando em conta o risco competitivo de morte e de intubação. E aí ele compara as duas curvas dessa forma. Isso aqui eu acho que é só um explicando como que ele fez também, comparando de forma diferente, né? Aí ele sobrevida geral, aí ele comparou os dois grupos de forma diferente. Isso aqui tá meio... Eu vou achar o artigo, depois eu mando para vocês a revisão. Tem uma revisão que apresenta isso. E aí, Pedro, o que mais você pensou aí? A outra questão foi a questão dos antibióticos. Se a gente consideraria esse sinal para uma redução na utilização do antibiótico sistêmico. Eu acho que faz sentido, só que você acha que tem alguma coisa que explique ela ou não? Talvez entraria naquela questão de como é microbiológico, deu negativo, eu vou usar menos antibióticos. Exato, como a cultura é negativa, talvez usou menos antibiótico, né? Seria um potencial efeito benéfico, em teoria, né? Pelo menos usou menos antimicrobiano, expôs os pacientes menos antimicrobiano sistêmico. Mas expôs a amikacina, né? Que tem concentração sistêmica, né? Isso é legal que você mostrou no começo, né? Você sabe, quando a gente faz inalatório, também tem absorção pulmonar e concentração sistêmica, né? E a controvérsia toda se funciona ou não, é porque no pulmão que está consolidado, talvez a amikacina não entre. Uma vez que consolidou o alvéolo de vez, talvez a amikacina não consiga chegar lá, porque aquela é uma área não ventilada. Ainda tem essa confusão, por isso que não pegou tratar a infecção respiratória com medicamento inalatório. A gente teve um tempo aí que saiu dos primeiros trabalhos, começamos a usar, aí a polimixina dele dava muito broncoespasmo. Fibrose cística faz. Só que aí, porque realmente é uma infecção epitelial, né? Não é necessariamente consolidação. Tá? Mas o que eu queria fazer com vocês é esse exercício aqui. Ó.
gente vai desenhar um gráfico causal. Tá? A gente já falou disso alguma vez? Tá bom, então vamos só pegar aqui. Então, qual que era o desfecho dele era a PAV, né? Vou botar aqui VAP. E aí todo mundo concordou aqui que VAP tem várias questões, né? Quando eu quero prevenir PAV, o que eu quero no fim das contas? Tá bom, então vou botar aqui morte e duração da VM, certo? Tá? Então tem uma flechinha para cá. Então, se eu fizer alguma coisa para reduzir PAV, talvez eu reduza tempo de ventilação e morte, certo? É isso que eu quero no fim das contas, né? Tá bom. Agora, para eu ter PAV, o que eu tenho que ter? Tá? Paciente entubado. Isso. E o microbiológico, é isso? Eu tenho que ter uma duração de ventilação mecânica mais prolongada, é o fator de risco, né? Certo? Então, eu tenho que ter uma duração da VM. Vamos botar aqui 48 horas, que é o mínimo. Mas quanto mais tempo, pior. Certo? Então, isso aumenta o risco de PAV. Aumenta. Isso aumenta o risco de morrer também? Independente de ter PAV? Certo. Também é uma demonstração de gravidade, mas acho que aumenta o risco de gravidade. Certo. Então, me fala outra coisa que faz o paciente que possa ter relação com ter PAV e morte, além do tempo que ele fica ventilado. Score. Tá bom, sedação. O paciente ficar sedado mais tempo. Então, aumenta o risco de PAV? Aumenta. Isso aqui é bem documentado. Aumenta o risco de morte? Talvez, né? Não sei. Certo? Sedação aumenta o tempo de ventilação? Aumenta também. Então o negócio vai ficando confuso. E se eu tiver PAV, pode aumentar o tempo que eu fico sedado? Sim. Pode. Tá? E aí a gente faz um trial, você pega o paciente no momento do tempo e analisa. Só que o que acontece depois, você não controla, você só controlou se recebeu ou não. Né? Tudo bem, isso é a melhor forma que a gente tem para fazer esse tipo de análise. Então, eles foram muito elegantes aqui, que eles mostraram não só o consumo de antibiótico, que isso é essencial, mas também mostraram o consumo de sedativo, pelo menos foi igual entre os grupos. Ele mostrou que essa relação aqui não aconteceu, né? Então essa setinha não vale nesse estudo, certo? Tá? E talvez essa daqui também não, porque foi essencialmente igual entre os grupos, né? Mas tudo bem, que é um estudo randomizado. Hoje que eu queria chegar, a gente tem que separar o que aconteceu antes do paciente ter PAV do que aconteceu depois. Isso muitas vezes não faz. Quando vocês vão ver o estudo da associação de PAV com morte, você bota lá, o paciente quem tem PAV morre mais, né? Aí você ajusta para algumas coisas, sei lá, ajusta para o SAPS, ajusta para o SOFO, ajusta para a idade, ajusta para um monte de coisa que aumenta o risco do paciente ter PAV e aumenta o risco de morte também. Tá? Só que você não separa o que aconteceu antes e depois. E o critério fundamental para a gente inferir causalidade em estudo nutricional é a temporalidade das coisas. Certo? Então, como ele chegou na UTI, isso certamente aconteceu antes de ter PAV. Agora, uma vez que ele teve PAV, o que acontece depois pode ser a via causal da PAV ou não. Tá? Então, a gente teria que, por exemplo, se o paciente teve PAV com 10 dias, ele ficou ventilado 10 dias, porque era um paciente mais grave, provavelmente. Ou ele está numa UTI que as pessoas não tiram a sedação nunca e nunca foi estudado também, pode ser também. Tá? Então, eu teria que levar em conta tudo o que aconteceu antes dele ter PAV, para eu ver a associação entre PAV e morte. Tudo que acontece depois dele ter PAV, eu não posso botar no caminho. Porque se eu botar, isso passa a ser um outro mediador nesse desfecho. E aí eu talvez não veja o efeito da PAV em si. Tá? E quando a gente vai ver os trabalhos, todos eles usaram técnicas estatísticas meio gerais. Assim. O pessoal ajusta para um monte de coisa e vê a associação de PAV com morte sem levar em conta essas vias causais aqui. Por onde que passou cada coisa. Tá?
Então, o que seria certo? Aqui é a duração da ventilação antes do EPAV, aqui é a duração da ventilação depois da PAV, certo? Que já está lá como desfecho, né? Mas eu poderia botar como intermediário para a morte. Poderia tirar aqui, fazer uma setinha para cá e outra para lá, certo? Tá? E eu poderia levar em conta se ele teve outras infecções, sei lá, outras coisas que aconteceram durante o caminho também. Tá? Por que esse gráfico confuso aqui? Porque até hoje, se a gente for ser bem restritivo, assim, do ponto de vista científico, você dizer que PAV necessariamente é uma coisa que aumenta a mortalidade, não dá para se afirmar com certeza absoluta. É claro que a gente luta para ter menos PAV, porque a associação é forte, né? A associação existe entre ter PAV e morte, mas é muito provável que boa parte da associação é que quem tem PAV é um paciente, com regra geral, é um paciente mais grave. Outro exemplo legal, aquele trabalho do New England randomizado também de profilaxia de PAV com antibiótico e pós-parada. Vocês lembram desse? Não? Vamos, deixa eu abrir só para... Está dando a hora, mas acho que vale a pena. Que é uma outra intervenção que é interessante, talvez assim que se entubou, o paciente aspirou lá pela intubação e tal, dá um antibiótico ali 2 dias, em vez de tratar uma PAV depois, né? Então, o raciocínio seria esse. Nebulização sistêmica. Era sistêmico. Eu acho que era amoxicilina, não estava lá. Esse aqui. Esse aqui era a prevenção de PAV precoce. Antártica. Vocês vão ver que o resultado é muito parecido. Ele reduziu a incidência de PAV, qualquer PAV e de PAV precoce também. Reduziu. Tá? Mas, cadê aqui? Olha esse sapequinho, ele nem mostra aqui a mortalidade, porque a mortalidade era alta, era pós-parada, né? Tá, precoce e tal. Vamos achar aqui. Ó, ele mostrou menor uso de antibiótico. Assim, não foi menor porque o N era pequeno, tá? Mas, pô, 23 para 50 é uma redução... Né? Fala outro parágrafo. Onde está a mortalidade? Outro parágrafo. Mortalidade no dia 28 foi 39 e não diferenciou os 2 números. Pronto. Nenhuma morte atribuída a sepsis. Inclusive, numericamente, foi maior no grupo antibiótico do que no outro grupo. Tudo bem, que era pós-parada, né? Bem ruim, né? Tá? Então, não é... E, de novo, era PAV microbiológica. Certo? Então, isso é só para entender que a gente fazer intervenção para reduzir PAV não necessariamente traduz em melhores outros desfechos clínicos, né? Não quer dizer, de novo, que a gente não tenha que cuidar do paciente, fazer o basicão, né? Tá bom? Fazer as medidas básicas para a prevenção de PAV. Tá? Mas quando vocês forem gestores, por exemplo, de uma UTI, você está numa UTI, sei lá, que tem um perfil mais cirúrgico. Os pacientes vêm, estudam, tal, tem pouco paciente, eles ficam um pouco tempo ventilados e tal, e aí a PAV de vocês está 0 faz 1 ano. Por que está 0? Porque não tem doente grave. Entendeu? Agora, muda o perfil da sua UTI. Vem o Covid. Aí sua PAV vai para 15 por 1000. Isso aconteceu. Quer dizer necessariamente que você cuidou pior dos pacientes? Não necessariamente. Pode ser, é uma opção, mas o outro motivo é que mudou a população da sua UTI. Então, por isso que quando a gente vê chegar nessa meta de PAV 0, ela é uma meta irrealística e ela não funciona em hospitais que têm doentes muito graves. Né? Interessante também, se, por exemplo, o paciente, eu apresentei uma meta-análise de mortalidade atribuída à PAV. Os pacientes cirúrgicos tinham uma mortalidade maior. Então, não necessariamente é porque ele tem uma tendência a ter mais PAV, é porque se o paciente cirúrgico ficou mais tempo ventilado, é porque ele estava mais grave. E aí ele vai morrer mais, não necessariamente... Exatamente, que é um paciente que quando chegou na UTI talvez não estava tão grave, depois ele teve uma complicação cirúrgica, né? E aí eu não sei se ajustaram para isso, né? Para a complicação que ele teve. Né? Aí, enfim, aí teria que ver os estudos em detalhe para entender isso. Né?
certo? Mas, enfim, isso aqui é uma coisa bem importante para a gente ter em mente, né? Então, por isso, quando eu vi o estudo, eu falei assim, pô, os caras fizeram um estudo para prevenir PAV, né, como desfecho primário, isso é um desfecho que chama atenção, assim, você tem que medir PAV, com certeza, porque a sua intervenção vai passar por esse caminho, mas você tem que olhar lá para frente, porque senão você pode perder, enfim, pode não dar certo. Certo? Perfeito. Algo mais aí? Eu acho que é isso que chama a atenção mais desse estudo, né? Aplica ou não aplica na prática? Vocês viram alguém querendo aplicar? Algum lugar aí? Alguém que gostou da ideia? Não? Eu esperava que não teve nenhuma das pessoas interessadas. Nem Não? lá. Não, mas faz sentido, né? Acho que ele não é detalhe. Né? E lá eles têm. Vocês usam lá? Portugal? Não? Tá bom. Beleza, então tá bom. Parabéns, Pedro. Excelente apresentação. Bom almoço.